bem me formando tudo, só que posteriormente a ter pegado o diploma, eu, por questões profissionais e que despertou outros anseios, eu acabei começando a esboçar minha vida em outros sentidos. Mas foram os melhores anos aproveitados aqui, posteriormente ao ensino médio, na faculdade, fazendo um curso de filosofia. E de lá para cá, eu carrego muitas coisas boas comigo. Uma delas, essa amizade com o Epiteto. E o que eu gostaria de trazer para vocês aqui não vai somar nada no sentido acadêmico, porque é só uma reflexão, um compartilhamento de alguns apontamentos que eu trouxe comigo desde essa época de acadêmico, estudando Epiteto. Bom, um dos meus pecados literários é de escrever o título antes de concluir o texto. Eu acabo, muitas vezes, não dando conta, né? Mas a ideia do título, Não Tenta Outra Vez, sobre a sensatez de desistir dos seus sonhos, é elaborar sugerir uma reflexão acerca do determinismo estoico. Algo que brotou em mim durante o tempo que eu estava estudando, que eu não consegui resolver. E quanto à metodologia, eu peço perdão, mas eu vou ler o que eu escrevi de antemão, porque a timidez ela acaba tolhendo minhas palavras, ou, na melhor das hipóteses, quando me permite falar, mas eu acabo me dispersando falando outras coisas. Então eu vou pedir um pouco da atenção de vocês e vou fazer uma leitura. Pois bem, contando um pouco da minha amizade com o Epiteto, essa amizade começou bem ao acaso, ainda nos tempos de ensino médio. Por meio de uma troca de livros, na qual entrei com uma revistinha de cifras do Raul Seixas e um almanaque do Tex Coleção, eu adquiri um exemplar do livro A Arte de Viver. Nessa obra, a autora Sharon Level, acredito que seja assim que pronuncia seu nome, faz uma adaptação dos ensinamentos de Epiteto para uma linguagem mais atualizada. E foi ela responsável por despertar o interesse que me fez querer conhecer ao filósofo e a obra original algum tempo depois. Embora eu tivesse desde antes da faculdade, foi durante o curso que eu o li. Eu mantinha o livro guardado e as poucas vezes que eu folheei já eram bastante para sentir que o livro incomodava e que, portanto, merecia continuar guardado. Porém, no meu segundo ano de curso, uma decisão espontânea e de última hora fez-me optar por trabalhar com aquele livro que incomodava, no que seria a minha iniciação às pesquisas acadêmicas. E aquela temática improvisada que encabeçou o meu primeiro projeto acadêmico marcou o início de uma parceria que duraria o curso todo. Minha relação com o Epiteto na faculdade era semelhante à do Chris com Martin Luther King no colégio, que acompanha o seriado. Começar a estudar a filosofia estoica por meio dos ensinamentos do Epiteto causou-me algumas impressões bem interessantes. Uma dessas nasceu com uma decepção. A primeira orientação que recebi, enquanto me preparava para iniciar as minhas pesquisas, foi a de entender o contexto daquele material. Para isso, foi necessário ampliar o foco dos meus estudos e buscar conhecer o que havia sido o estoicismo, sendo que a filosofia de Epiteto vinha daí. Como citei anteriormente, houve um momento de decepção, e foi ao constatar que aquilo que encontrei nas páginas do manual de Epiteto não era algo original. Os ensinamentos profundos e ao mesmo tempo simples, que me encantavam porque eram dirigidos de uma maneira que parecia que o livro havia sido feito especialmente para mim, não passavam da transmissão dos preceitos básicos de uma escola. Epiteto, então, deixou de ser meu super-herói. Para completar, o pensamento estoico nascido de tantas fontes e destas carregando as referências que compunham suas teorias, era um fato que lançava mais longe a já distante originalidade, se é que de fato ela existia. Por sorte, este aparente desencanto não durou muito tempo. Logo estávamos novamente, Epiteto e eu, com a mesma animação do convívio. Ter conhecido seu passado foi importante para a continuação da nossa relação, e acrescentou a ela o que faltava para torná-la íntima o suficiente para afetar a minha vida. O estoicismo passou a acompanhar-me à igreja, e aquilo que eu ouvia desde criança sendo proclamado pelos padres começava a soar diferente. Definitivamente, a originalidade não existia, e isso deixou de ser um problema para mim. A sabedoria estoica se revelava presente na sabedoria popular ou até mesmo nas músicas que eu ouvia. Ter uma fonte a qual associar referências passou a ser divertido, e aquele efeito desconfortante ao ter descoberto a ausência de novidade se deu lugar ao prazer em estabelecer interconexões. A mais recente delas foi ao ler Conan Doyle.
Em algumas passagens, Watson elogia a capacidade de Holmes em afastar a ação de sua mente e não ocupar-se mais com algo enquanto não podia fazer nada por aquilo. Isso lembrou-me o ideal estoico da tranquilidade da alma e de como é possível atingi-la mesmo em meio a situações que causam tensão, bastando apenas o trabalho mental. De fato, aquilo que o estoicismo considera como viver bem se resume a atingir o estado de espírito caracterizado pela ausência de perturbação. E a maneira de se conseguir isso é evitando se importar com situações para as quais não podemos dar um direcionamento de acordo com nossos desejos, com o nosso desejo. Mas entre os problemas específicos do detetive e os demais problemas enfrentados por todos os humanos, há muita diferença. Mas, para um estoico, independente qual seja o tipo de problema, a maneira de se portar frente a ele é o que realmente importa. As definições que inauguram a seleção de máximas contidas no Manual de Epiteto são bem claras. O desejo e a repulsa, assim como a capacidade de julgar qual desses empregar em determinada situação e o impulso para empreender a ação, estão disponíveis à manipulação humana. Contudo, apenas isso. Os poderes humanos são limitados. A ciência dessa limitação é uma experiência vivenciada desde muito cedo. Epiteto não mostrou nada inédito ao destacar isso. Provavelmente, todos nós recordamos de episódios da infância nos quais a condição de criança foi obstáculo ao êxito de alguma ação, ou até mesmo à sua tentativa. Ao filósofo, porém, interessava discorrer sobre limitações humanas atemporais, aquelas que nem mesmo a maturidade supera, situações que podemos nos deparar em qualquer momento de nossa vida. Epiteto deixa claro ao dispor exemplos daquilo que está sob o controle humano e do que não está. O primeiro fato refere-se ao que nasce no interior da pessoa, e o segundo ao que lhe é externo. Como todo fenômeno é submisso a seu agente originador, o que nasce externamente ao ser humano não pode submeter-se a ele. Mas, como portar-se diante de um acontecimento inalterável, de modo a garantir a nossa tranquilidade de espírito, sendo esse o ideal de vida estoico? No folhear do manual encontramos a resposta clara e direta. Não buscar que os acontecimentos aconteçam como queremos, mas querer que aconteçam como estão acontecendo. A aceitação para Epiteto é a maneira que cabe ao homem para que sua relação com o exterior seja harmoniosa e não reflita de maneira negativa em sua alma. Uma vez que nada pode ser feito para redirecionar a vontade da natureza a nosso favor, cabe a nós aceitá-la direcionando nossa vontade a ela. Em outras palavras, dispor-se totalmente à ordem divina, assumir a atitude que o próprio sábio assumiu, unir a Deus a faculdade de desejar. Ou seja, dentro do arsenal limitado de ferramentas que o humano dispõe, fazer uso do julgamento que o leva a impulsionar o seu desejo na mesma direção que as coisas estão indo, seja lá aonde estiver indo. Porém, esse exercício de indiferença, caracterizado pela não preocupação com o que atinge o ser humano, não pode ser entendido como desleixo com a própria vida. É importante lembrar o lema estoico de viver de acordo com a natureza, que uma vida feliz e virtuosa consiste em harmonizar nossa vida com o cosmos todo. O ser humano, enquanto parte do cosmos, logicamente tem que se submeter ao que lhe é superior. Como partícipe de Deus, a aceitação do homem pela ordem natural é algo seguro e resulta na sua tranquilidade, uma vez que ele se encontra em boas mãos e poderá dar atenção apenas ao que está na esfera de suas escolhas. Sobre a segurança que o cosmos nos oferece, Epiteto afirma: do mesmo modo que um alvo não é fixado para não ser atingido, assim também a natureza do mal não existe no cosmos. O filósofo considera a natureza como o berço seguro de todo ser humano. Nela há o que de mais nobre pode ser alcançado, e aproximar nossa conduta de vida com a ordem natural, sem dúvida, é o mais certo a se fazer. Mas como explicar a angústia e outros sentimentos deprimentes que afetam o homem ao ser atingido por um acontecimento natural, se não há na natureza nada que seja mal? Bom, nesse caso o filósofo diz que as coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte que é terrível. Bom, esse, como alguns outros, são trechos do manual, até mesmo dos discursos. Peço perdão por esquecer de referenciar. Este aqui é o aforismo número 5. Na tradução que eu consultei está na página 40. Continuando, Epiteto justifica a ideia de que os acontecimentos são neutros, porque o mesmo fato pode ocasionar diferentes reações, dependendo da pessoa que por ele é afetada, de que maneira essa pessoa lida com este fato.
Logo, o que causa a impressão má de um acontecimento é a particular opinião humana sobre ele. A ideia de que os acontecimentos são neutros é de singular importância para a adesão à filosofia de Epiteto, pois, com essa afirmação, o filósofo entrega ao seu discípulo a responsabilidade por sua felicidade. A ideia de um acontecimento que não é nem bom e nem mal em sua origem faz com que o homem entenda que ele é o responsável pelos seus julgamentos. Nossa felicidade depende única e exclusivamente da nossa posição frente ao que nos visita. Se a morte, a doença ou outro infortúnio quebrar a rotina do dia a dia, devemos reagir como quem observou que não fomos os primeiros que já se depararam com algo assim. E que, notando que um acontecimento tão plural causa reações tão singulares, é sábio imitar aqueles que não deixaram sua vida interna abalar-se por esses acontecimentos. O ensinamento estoico é claro ao afirmar que nada acontece por acaso e que, portanto, nada deve nos preocupar, sejam situações cotidianas, uma doença ou mesmo a morte. Mas tem algo mais. O determinismo estoico vai além. Epiteto mesmo conclui seu manual com a afirmação de que os tiranos podem o matar, mas não causar-lhe dano. Esse aforisma está na página 68. Um momento... eu falei que o aforismo anterior era de número 5, mas na verdade 5 é a minha nota de referência. Então, eu só referenciei a página 40, esse aqui na página 68. Eu vou começar de novo, perdão. O determinismo estoico vai além. Epiteto mesmo conclui seu manual com a afirmação de que os tiranos podem matar, mas não causar-lhe dano, sendo que para um estoico, o maior dano vem de desconfiar da bondade divina revelada nos acontecimentos diários. A clássica anedota de que Epiteto mancava por ter aceitado de bom grado as torturas que recebera de seu senhor é permanentemente associada à sua biografia devido à simbologia que esta cena carrega. Mas seria mesmo vontade divina quando determinada situação está nas mãos de humanos? Esse ponto da teoria foi outra impressão marcante no início dos meus estudos. Foi meu orientador que durante uma reunião exemplificou: imagine que eu saia desta sala e te deixe trancado aqui dentro sozinho. Como afirmar que foi obra do destino se você teve a oportunidade de escapar ou impedir que eu fizesse isso? Noutra ocasião, uma garota com quem eu trocava mensagens apareceu muito triste. A razão era a morte do seu tio. Eu, tentando ajudá-la, desfilei os mais belos argumentos estoicos que já faziam parte do meu vocabulário social. E concluí dizendo que, embora não fosse algo fácil, o melhor a se fazer era aceitá-la, afinal, a morte é algo que não podemos evitar. Daí ela me respondeu: mas assassinato sim. Deu. E aí falando o quê, né? Não, daí encerra a conversa. Outro ponto seriam as ambições humanas. Epiteto é claro ao afirmar que todos somos atores de uma peça teatral, com papéis já definidos, cabendo a cada um executar da melhor forma aquilo que lhe foi confiado fazer. Não é uma coisa pouco estimulante, pois uma boa interpretação pode até mesmo sobrepor seus méritos à criação. Por exemplo, a canção Deixa a Vida Me Levar foi um marco na carreira do intérprete Zeca Pagodinho e tornou-se um dos clássicos do samba moderno. O famoso refrão Deixa a Vida Me Levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, já ambientou muito churrasco de final de semana, recebendo algumas vezes versões marcantes por parte dos consumidores das bebidas típicas desse tipo de reunião familiar. Porém, poucos sabemos o nome de seus compositores, Serginho Meriti e Erido Cais. A canção é interessante porque conta a história de alguém que, apesar de se deparar com situações que contrariavam suas expectativas, nunca se deixou abalar, mas reconheceu que tudo era dádiva divina e agradeceu. Encarar a vida como uma sucessão de acontecimentos inalteráveis pode parecer a solução que o ser humano, cansado de lutar, tem adotado para justificar a sua inércia frente às conquistas pessoais. Talvez venha daí a pouca credibilidade que aqueles que se consideram mais astutos dão a esse modo de vida como uma escolha sábia. Porém, uma vida bem planejada sobre o tripé aceitação, paciência e adaptação conduz pela história ideais de sabedoria milenar. Os estoicos não acreditavam estar a esmo no mundo. Havia uma crença muito forte na existência de um ser supremo, pelo qual o destino de todos já havia sido desenhado. Nesse sentido, um abandono significaria um ato de sabedoria, porque havia o reconhecimento de que o melhor a se fazer era deixar-se conduzir por Deus,
que estava encarregado de levar tudo à plena realização. Esta maneira de visualizar a vida como uma peça de teatro festiva faz o ser humano voltar-se para o que deve ser a sua única ocupação: fazer valer sua participação, desempenhando belamente o papel que lhe foi confiado. Mas como eu descubro qual é o meu papel? Será que as ambições não seriam uma inspiração divina apontando o caminho que eu devo seguir? Porque eu aceitaria a realidade se ela não me satisfaz? Há um número mínimo de tentativas antes de renunciar a uma inspiração? A teoria determinista estoica e o posicionamento que ela define para o homem neste contexto preenche algumas das mais belas páginas de discursos filosóficos que herdamos da antiguidade, mas também suscita alguns questionamentos interessantes de se fazer. Quis compartilhar esta impressão que sempre pareceu-me sem resolução aparente, muito embora eu gostaria mesmo era de ter trazido hipóteses para a solução do caso. Mas tudo bem, se não pude proceder como Sherlock Holmes, ao menos o gosto por registrar histórias como fazia Dr. Watson garantiu a minha participação. Para finalizar, irei apresentar um conto que escrevi com o intuito de ilustrar essa reflexão que quis promover acerca do determinismo estoico. Tomei a liberdade de inserir os demais personagens que dançavam em minha mente ao som da poesia filosófica de Epiteto. Édipo, entretanto, não veio a convite meu. Quem o sugeriu foi um professor participante da banca que examinou a minha monografia. Não tenta outra vez sobre a sensatez de desistir dos seus sonhos. Cruzei com a morte na esquina, mas ela não me olhou. Tentei consolar-me com a hipótese de que ela não teria me reconhecido. Eu, que sempre nutri considerações agradáveis pela sua pessoa, não poderia aceitar que ela fosse arrogante. De impulso, reduzi o passo e voltei-me a olhar para trás. Nossos olhares se encontraram. Ela me fitava. A uns 10 metros parada, como quem deixou escapar algo que não devia. Tentei retribuir o sorriso que recebi, mas ela havia tornado a andar antes dos meus músculos obedecer ao estímulo. Eu também segui meu caminho. Minto. Aquele sorriso fez-me entrar na primeira porta que o próximo quarteirão apresentou. Embora acostumado com a imagem da morte que o bom senso ajudou-me a formar, encontrá-la pessoalmente revelou uma característica que eu não imaginava. Não revelou, foi ao contrário, afinal, o que senti foi um enigma pessoal, e ela parecia saber algo sobre mim que eu não sabia. Entrei em um bar. A princípio rumava para a biblioteca, como gostava de fazer quando sentia vontade de me isolar das outras pessoas. Sempre, na verdade, que eu não precisasse estar no escritório. Nem mesmo em meu apartamento encontrava paz, era sempre um vizinho, uma visita, a visita de um vizinho, um ser humano qualquer que buscava atenção quando eu queria voltar para mim mesmo. Na biblioteca, ao menos, a regra era rígida. Se não bastasse estar quase sempre vazia, a boa educação impedia contatos verbais. Poucas vezes entrei em um bar. Naturalmente, evitava espaços com pessoas e barulho, e uma leve soberba de quem vivia com a cara enfiada nos livros desvalorizava o empenho daqueles que só liam rótulos de bebidas. Mas o sorriso da morte deixou-me farto de mim mesmo. Adentrei no alegre recinto, procurando vida, e de súbito criei uma identificação entre as bibliotecas e os cemitérios. Silêncios, memória, a inércia do registro que carece de interesse para reavivar. Seria o tom fúnebre que me atrai às prateleiras? Desejava uma mesa vazia, um canto do qual pudesse observar o ambiente todo. Seria impossível, estava tudo lotado. Conferir com atenção, contudo, me trouxe uma surpresa. Não distante do balcão, o posicionamento de 2 mesas revelava que nem sempre 4 lugares bastam. As 2 peças de plástico encostadas uma à outra davam suporte a garrafas, copos e cotovelos. As vozes de quem as ladeava às vezes se sobrepunham umas às outras, se faziam ouvir do outro canto da taberna, ou se tornava apenas uma intuição de quem flagrava, a certa distância, aqueles lábios se mexendo. Aqueles eram velhos amigos meus, aparentemente tão deslocados de contexto quanto eu. Aproximei-me e fui convidado a me juntar ao grupo. Epiteto era o único que não bebia, e me sugeriu pedir alguns dos petiscos que comia. Agradeci, não tinha fome. Após cumprimentá-los, a conversa continuou como se não houvesse sido interrompida. Aclamavam Sherlock Holmes por este se lançar à degustação de vinhos, como quem não tem coisa mais importante a fazer do que se entreter com sabores e aromas. E no momento não tinha, rebatia.
De fato, esperava elementos decisivos para uma investigação em curso, mas não adiantaria sair à procura, pois só o tempo era capaz de trazê-los. Foi a deixa para seu fiel companheiro Watson recordar as vigílias ao relento à espera do momento perfeito, ou às vezes em que em nenhum outro lugar residiam as informações mais inquietantes sobre o evento, senão unicamente na cabeça de Holmes, e ele conseguia combater a excitação e mantê-las em segredo. E o doutor guardava todos os detalhes, mas sabia como inseri-los sem que tomasse o espaço dos fatos mais relevantes. E aquele monólogo tinha um espírito teatral. As histórias eram ricas, e a maneira como eram expostas as valorizava ainda mais. Ninguém melhor que ele para contá-las, afinal, era a sua função e sempre a desempenhou belamente. Embora fosse do meu conhecimento quase todas as aventuras que ele descrevia aquela tarde, a narrativa oral adicionava um novo toque que eu não senti ao ler seus livros. Ao cabo de mais uma taça, as atenções da mesa voltaram ao querido personagem do Watson, ali sentado ao nosso lado. Ironicamente, o interesse por seus feitos se dispersaram, e a conversa dos amigos lentamente mudava de rumo. "Devo cumprimentá-lo, Sr. Holmes", começou Epiteto, "pois sei o quanto é difícil se educar a ponto de dominar as emoções e entender o quanto a preocupação é infrutífera. Eu insisto nesse ponto porque comprovei na minha vida que não há nada mais valioso que a tranquilidade da alma. Não seria correto dizer que para possuí-la vale fazer qualquer coisa, porque na realidade o grande segredo é não fazer certas coisas, como, por exemplo, se ocupar antecipadamente com aquilo que tem uma dinâmica independente da nossa interferência. Como se fôssemos capazes de fazer crescer cabelo com a força da mente", completou Jesus, pousando sua taça na mesa. "Ué, mas e aquelas histórias de que fé move montanhas?", perguntou Édipo para tentar Jesus. "Metáforas", foi a resposta que recebeu. Mas e por que quereríamos que as coisas fossem de outro jeito, se sabemos que tudo está programado para acontecer da melhor forma possível? Tomou a palavra Epiteto. "É só observar a natureza e perceberão como a ordem divina encaminhou tudo para a perfeição. O Deus que assim trata as ervas do campo e os passarinhos não cuidaria com igual ou maior apreço os queridos seres humanos?" Uma voz falou: "Ué, Jesus, deixou de chamá-lo de pai?" Cutucou engraçadinho. "Não vê que é por respeito ao Édipo que ele evita essas referências?" Respondeu Freud com um sussurro. De fato, Freud tinha um carinho muito especial por Édipo, e por sua influência, os demais também respeitavam a história do infeliz rapaz. Ninguém fazia piadas com a sua mãe, por exemplo. Vocês podem achar que seja exagero que um velho aleijado como eu acredite que não poderia estar trilhando o melhor caminho que esse que percorro. Mas se o destino quis que eu o perseguisse mancando, acredito que esse detalhe também faz parte dos seus planos", continuou Epiteto com bom humor. "O importante é caminhar para o lado certo. De qualquer forma, de que adiantaria tentar mudar de direção? Não há como escapar, apenas me cansaria à toa, pois se eu não vou até o destino viria até mim, não é mesmo, Édipo?" O descuido impróprio do estoico pegou todos de surpresa. Todos voltaram a olhar para Epiteto, menos eu. Voltei para mim mesmo. Toda aquela conversa havia me deixado inquieto. Será que ele estava certo? E eu, que sempre procurei o que nunca tive, e cheguei à velhice sem ter conquistado os meus anseios, como me encaixo nesse universo perfeito? Para quantos acenos do destino abaixei a cabeça e segui como quem olha para um ponto indeterminado. Mas se é verdade que o destino me encontraria mesmo eu tentando fugir dele, como que eu cheguei a ver o sorriso da morte solitário e sem reconhecer o meu lugar no mundo? Ou talvez meu destino seja o de perseguidor de sonhos, e não poderia ter sido de outro jeito. Talvez assim como aconteceu a Édipo, o destino sorria para mim toda vez que eu virava a cara para ele, um sorriso enigmático como o da morte, como se também soubesse sobre mim algo que eu não sabia. Acabei ficando constrangido com meu silêncio. A mesa tinha vida, as vozes ora dialogavam, ora tornavam-se um emaranhado de sons quase indecifráveis. Dionísio acabava de deixar mais garrafas à mesa, e o único cachimbo disponível alternava entre os lábios de Freud e Holmes. Desejei sair. Despedi-me apressado, com a desculpa de que alguém me esperava na rua. Esse que eu tinha. Muito obrigado a todos. Pessoal, fica aberto a
comentários, questões?